rapidinho, André. Eu peguei um caderno aqui para anotar as coisas e vou anotar também as dúvidas, e vou deixar para o final, para a gente dar sequência. Pode ser? Todos concordam? Tá certo. Pode Tá ser? Então, fechado, beleza. tá ok. Beleza, então. Jorge? Tranquilo, vou botar no mudo então. Aí no final a gente tira dúvida com ele e tudo, ou se não ele quiser fazer passo a passo, ele vai parando e se ele perguntar, a gente vai sanando as dúvidas no passo a passo ali de acordo para não atrapalhar. Sim, mas Valeu, aí se galera. tiver, tipo, alguma coisa aí quiser falar na hora, é só falar, porque pra não precisar ali na hora, né? Ô, Não, Jorge, claro. coloque seu microfone no mudo, porque senão fica variando a tela para você e para o André. Alguém é o administrador aqui? Acho que não, né? Não, mas... É a Carla. Carla quer. Ah, tá. Porque tem aquela opção de mostrar a tela para todo mundo. Forçar, né? Tá. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O jeito como eu opero o índice é bem tranquilo, assim, é bem simples. Todo o modo de operar é baseado em pivôs, né? Baseado em ondas de tendência ou consolidação, dependendo. E o desafio de todo dia, basicamente, é identificar que movimento você está operando, que você está querendo pegar ali, para você conseguir definir os alvos, né, e saber onde vai ficar o seu stop. Então, todo dia aqui, né, antes de começar o mercado, ou no dia anterior, à noite, normalmente, eu vou olhando do tempo gráfico maior para o menor, as regiões importantes, e vou colocando umas linhas de suporte e resistência, bem simples. Ó, eu começo no gráfico semanal aqui, eu estava com um período bem grande, ó, mas vocês veem que aqui está, no caso, desde 2008 aqui, né? Aí tinha essa linha de tendência aqui de baixa aqui gigante, né? E aí, quando ele rompeu essa linha aqui, foi em 2016 lá, né? Foi final de 2016 aqui, quando foi? Foi outubro de 2016. Eu fui marcando aqui. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu boto no gráfico semanal e vejo lá regiões, né? Vejo regiões aqui. Então, por exemplo, eu tinha essa linha aqui, tá? Essa linha de tendência aqui gigante, pode ser do gráfico mensal também, não faz muita diferença. É um contexto muito grande, né? No caso aqui era uma linha de tendência de baixo que vinha desde 2008. Então, a partir do momento que ela foi rompida, né? Num tempo gráfico maior, aqui no mensal, teve essa mudança de comportamento. E rompeu, então ela passa a ser um suporte. Aí, beleza. Então, o que eu faço? Aqui no gráfico semanal, eu venho aqui, ó, vocês podem ver, e eu tenho algumas linhas marcadas. Eu boto a linha azul quando é um suporte, a linha vermelha quando é uma resistência. E eu marco aqui. Vocês veem que quanto maior o tempo gráfico, aqui no Brasil, no caso, né, quanto maior o tempo gráfico, né, mais ele respeita a análise técnica, né, vamos dizer assim. Porque você está olhando uma coisa bem macro, né, uma tendência bem macro. Então, fica mais fácil de conseguir visualizar. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou colocando, né, eu começo do período mais recente aqui, né? Por exemplo, 2018 aqui, onde a gente está, né? Vamos lá, 2018. O que eu tenho de linhas aqui? Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma linha de máxima e mínima, que foi essa máxima aqui foi de fevereiro e essa mínima aqui foi de junho, só para me situar. E coloquei aqui as regiões de suporte e resistência. Então, se vocês veem, aqui ele respeita bastante, né? Você vê aqui, ó. Essa linha aqui, no caso eu coloquei aqui, mas era uma região que em 2014 tinha sido uma resistência também. Então acabou que eu não precisei colocar aqui, porque ele acabou parando na mesma região, ó. Essa região daqui, ó, tá vendo? Essa região, cadê? Deixa eu pegar certinho aqui. Era essa região aqui, ó. Esse topo aqui, ó. Ele parou aqui, tá vendo? Então, acabou que eu nem
precisei colocar aqui essa linha. Aí beleza, aí eu vejo outra região aqui, tá? Onde é que ele deixou um outro topo? Aqui, ó, aqui tinha um outro topo, né? Então aqui eu botei uma linha lá, ó, um topo aqui, né? Aqui ele tinha um fundo, botei ali a linha. Essa aqui foi a da mínima que eu falei. Então, aqui tinha outras, né? Aqui ele deixou um topo triplo aqui. Aqui deixou um fundo triplo também, ou duplo aqui, se considerar isso aqui como um fundo só, né? Então eu vou colocando essas linhas. Aí beleza, marquei as linhas do gráfico semanal, né? Eu vou diminuindo o tempo gráfico. Começo a olhar o gráfico diário, por exemplo. Aqui no gráfico diário, você olhando assim rápido, tá bem bagunçado. Você olha assim, tem bastante coisa, tem bastante linha. Porém, quando você vai fazendo, né, você vai sabendo daquela linha, de onde ela veio, o que que ela significa, se houve muita briga, se houve muito respeito àquela região e tal. Então, ó, o que aconteceu aqui, eu posso mostrar aqui a vocês, olha só. O índice, vou começar aqui falando desde 2016, aqui, né, 2 anos para trás. Desde lá de 2016, quando foi... 2016 não, 2017, beleza. Depois que o índice ganhou aquela linha de tendência de baixa, essa daqui, né? Depois que ele rompeu aquela linha, essa linha passou a funcionar como suporte, né? Então você vê que depois que ele rompeu aqui, ó, ele testou uma vez, 2 vezes e foi embora. Foi embora aqui. Ele foi, engatou uma tendência de alta aqui, beleza. Aí aqui em fevereiro desse ano foi a máxima, né? Essa máxima aí, desde quando? Desde 2014 ali, né? Aquela máxima que ele fez. Aí quando ele fez aquela máxima ali, ele começou a fazer um canalzinho de baixa. Tá marcado aqui, ó. Esse canal aqui. Aqui o canal. Começou a fazer esse canalzinho de baixa aqui, né? Ficou aqui dentro aqui. Ficou aqui no sobe, desce, sobe, desce. Aqui sobe, desce. Aí esse daqui foi lá em maio, né? Foi o Joesley Day, sabe? Ele perdeu aqui. Perdeu. E aí eu vou, como é que eu vou fazendo no diário? Vou marcando, vai esperando os movimentos, conforme for fazendo, vou marcando aqui. Então, o meu gráfico diário, eu tenho linhas basicamente assim do ano, mais ou menos, né? Do ano. Mas assim, para operar intraday, ainda é uma coisa muito grande, assim, é um tempo gráfico muito grande. É mais isso daqui para dar uma ideia de contexto mesmo, né? Você saber em que região ali você está. Por exemplo, até semana passada não, semana retrasada, antes das eleições, o índice ele estava se mexendo dentro dessa região aqui, ó. Ele estava aqui, ele não saía dessa região aqui, ele ficou aqui. Ou seja, qual era o contexto aqui, né? O contexto era o seguinte: ele, depois de maio, que ele engatou essa. Não, depois de maio, que ele engatou essa tendência de baixa aqui, depois ele recuperou, né? Ele fez a correção. Então, o que tinha de possibilidade aqui, né? Na época, assim, o que eu pensava para o índice? Primeiro que ele... Pô, fechei sem querer. Primeiro que ele tinha testado, quando ele fez a correção, justamente a linha inferior do canal aqui, né? Não sei quanto vocês sabem de análise técnica clássica, mas é aquela questão de inversão de polaridade, quando uma coisa que era suporte é perdida, ela passa a ser resistência e vice-versa. Uma coisa que era resistência, quando ela é rompida, passa a ser suporte, né? Então, aqui nesse caso, era um suporte que virou resistência. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tinha esse canal aqui, né? Onde ele ficou se mexendo aqui, igual eu mostrei.
Quando ele perdeu, na volta, olha onde ele parou. Ele parou bem aqui, ó, nessa linha de baixo aqui. Linha de baixo não, a linha inferior desse canal de baixo. Ele parou aqui, aí ele deu uma voltadinha, né? Parou nessa região aqui, respeitou como resistência, deu uma voltada e ficou aqui, para cima e para baixo aqui. E era o quê? Era justamente a indefinição ainda das eleições. Se você vê aqui, é justamente agosto e setembro. E, coincidentemente, o que aconteceu? Essa região aqui, onde ele testou, também foi o teste de quê? Foi o teste... Não, foi o teste daquela LTA gigante, que vinha lá de trás, né? Se você vê aqui, o que aconteceu? Depois que ele perdeu ele também perdeu essa LTA, não respeitou, ele voltou e testou ela ali. Então, era natural aqui tendo uma região, né? Que tinha esse canalzinho aqui, tinha esse canal aqui de baixa e tinha essa LTA perdida, então era natural que aqui, quando o índice fizesse essa correção e a correção de alta, né, numa tendência de baixa aqui do diário, que ele chegasse nessa região, era natural que ele sentisse um suporte, né? Um suporte não, uma resistência. Dificilmente ele ia ganhar isso aqui de novo para cima com toda a força. Muito difícil, é improvável. Normalmente, se acontecesse isso, ele ia ter que corrigir ali, ia cair, entrar numa consolidação pior. Então, beleza. É o que aconteceu, então. Até esse momento, eu tinha como região de resistência essa linha aqui, né? Essa linha e essa região aqui. Essa região aqui, né? Cadê o quadrado? Eu considerava o índice como tendo essa região aqui como resistência, né? Aqui, ó. São sempre regiões, né? Você não vai marcando as linhas ali, as linhas nos pontos exatos, mas você considera região. Então, por quê? Porque o que eu tinha tudo aqui de resistência, né? Eu falei, tinha a linha, não é isso. Tinha essa linha inferior do canal. Eu tinha antes aqui, tinha esse topo aqui, né? Tinha esse topo aqui, tinha esse fundo aqui e tinha a outra linha, né? Que era a linha que havia sido perdida. Então, beleza. Então, como eu olhava assim no gráfico diário, eu pensava o seguinte: enquanto não tiver definição aí de eleição, né? Então, o índice ele deve ficar nessa região aqui. Era o que eu pensava. Né? Foi o que aconteceu, mais ou menos. Ele deve ficar nessa região aqui. Ele não vai fazer muita coisa diferente. Então, o que eu pensava? No gráfico diário, o índice vai ficar aqui, assim, embolado aqui, brigando aqui dentro, até ele se definir. E por que aqui? Porque justamente por causa desse fundo aqui. Por causa dessa outra região aqui. Tanto que tem a linha traçada aqui. Ó. Foi onde ele parou. Bateu aqui uma vez, duas. Aí aqui ele perdeu, rompeu. E ele bateu aqui de novo, né? Aí também não sei se vocês sabem daquele padrão de reversão de tendência, ou o pessoal como se costuma chamar de oco também, ou oco invertido, no caso. Beleza, então o que aconteceu aqui? Ó? Aqui nesse dia aqui foi quando saiu aquela pesquisa lá mostrando que o Bolsonaro era franco favorito até no Ibope, no Datafolha. Então, ó, foi aqui, ó, quando ele fez esse candlezão aqui grande. E rompeu tudo. Ó, fez um gap de alta, rompeu tudo. Então, o que acontece agora? Né? Qual é a minha visão agora? A minha visão é o seguinte: o índice tende a trabalhar nessa região aqui. Vou botar amarelo. A minha visão é que o índice tende a trabalhar nessa região aqui. Por quê? Ele rompeu, né, a outra região anterior, ali de baixo, que era essa que eu estava falando. Então, para mim, ele tende a trabalhar aqui, nos próximos dias aí. Por quê? Porque como ele rompeu
essa resistência aqui, tinha, né? Como ele rompeu essa resistência aqui, o que acontece quando ele volta e testa isso daqui, né? Ele vai vir aqui, quando ele voltar e testar essa região aqui, essa região passa a ser um suporte, né? Ele passa a ter um suporte aqui. Então, para mim, assim, a tendência nos próximos dias é ter essa região aqui como a região de movimentação do índice. É mais ou menos o que está acontecendo, né? Ele foi lá em cima, ó, testou aqui, voltou, aí ficou por aqui e tal. Então, a minha análise é que o índice pode ficar nessa região aqui testando. Beleza, seu gráfico diário. Aí, acabando a análise do gráfico diário, né? Beleza? Eu vou para o gráfico de 60 minutos. Faço a mesma coisa. No gráfico de 60 minutos, eu vou traçando lá as linhas de suporte e resistência, mesma coisa. Né? Você vai vendo os topos e fundos ali, né? E vai traçando. É o que eu vou fazendo. E aí a mesma análise que você faz para o semanal, para o diário, você vai fazer para o 60, para o 15, para o 5, para o 1 minuto, para o tempo gráfico que for, não importa. Então, aí é o que eu falei no começo. O grande desafio é só você saber que movimento você está operando. Nem que seja um scalpzinho de 100 pontos, 50 pontos, a sua análise tem que saber o seguinte: que movimento gráfico eu estou operando, que tempo gráfico eu estou operando. E às vezes nem sempre você vai conseguir determinar assim, o tempo gráfico. Eu uso aqui esses tempos, né, de diário, 60, 15, 5 minutos para fazer as análises, mas às vezes você não consegue identificar assim, de maneira simples o tempo gráfico que você está operando de maneira temporal. Você sabe assim, eu estou operando esse movimento aqui, mas está meio confuso. Às vezes, pô, eu olho, parece que é 15, parece que é 60, não importa muito. O que importa é você saber o que você está operando. E aí é o seguinte, para o gráfico de 60 minutos, como é que eu faço? Eu costumo marcar as linhas. Aqui tem muita linha, porque elas foram ficando aqui, ó, tá vendo? Tá desde agosto aqui. Mas eu costumo marcar na região que ele está ali se movimentando ali nas últimas 2 semanas, por exemplo. Né? Então, vamos lá, aqui em outubro, vamos pegar aqui, vamos pegar isso aqui só, por exemplo. Essas linhas aqui de baixo, esquece. Elas estão aí porque eu não apaguei, né? Estavam desde a época que o índice estava se mexendo aqui dentro. Mas vamos lá. O que eu costumo pegar? 2 semanas. Então, peguei aqui, ó, 2 semanas. Tá. As últimas, outubro aqui, a gente tá na segunda semana, 2 semanas. Aqui dessas 2 semanas de outubro aqui. O que eu tenho aqui é isso, basicamente, né? O que eu tenho aqui em outubro? Tem isso aqui. Ele foi lá em cima, fez uma máxima aqui. Aí aqui ele também tinha deixado uma máxima. Aí, ó, aqui, de novo, aquele princípio da inversão de polaridade, ó. No dia que ele abriu em gap de alta, ele deixou essa máxima aqui, deixou essa resistência, né? E ficou se mexendo aqui. Aí, olha onde ele veio, né? Olha o movimento que ele fez. Ele veio aonde? Caiu, parou por aqui. Aí, não está certinho aqui, mas parou por aqui também. Por isso que eu falo, são regiões, né? É muito difícil que seja sempre preciso ali no mesmo ponto, são regiões. Aí caiu de novo, parou por aqui. Aí se vocês veem aqui, tá, mas o que era essa parte aqui de baixo, né, que ele respeitou? O que era isso aqui, essa região aqui? Era justamente a máxima anterior que tinha. Olha aqui. Olha aqui o que era ali. Ali era essa região aqui, ó. Era isso aqui. Ou seja, era a máxima anterior. A partir do momento que ele rompeu isso aqui, quando ele volta, aquilo ali passa a ser um suporte. Era uma resistência, passa a ser um suporte. E foi justamente o que aconteceu, né? E aí, por isso que eu falo, são regiões. Então, essa região aqui de suporte, ela
essa região aqui de suporte, ela está sendo respeitada. O índice foi lá em cima, deixou aqui uma resistência, veio aqui, certo? Ele veio aqui, ó, testou, subiu, testou aqui essa máxima, testou. Aí aqui foi quando o Bolsonaro ganhou lá, ele foi lá, pum, foi lá em cima, deixou outra máxima. Aí ele deixou essa máxima aqui, eu deixei lá uma resistência, uma linha de resistência. Aí o que eu faço assim nessa linha de resistência? Eu procuro ver, o jeito que eu marco é o seguinte, eu procuro ver onde teve mais toques, né? Por exemplo, aqui, poderia botar ela aqui? Poderia. Poderia pegar ela e botar aqui assim, ó, na máxima desse movimento? Poderia, não faz muita diferença. Eu gosto de botar onde teve mais toques. Então aqui, no caso, ele teve 2 candlezinhos aqui, né? Ele teve 2 candles, eu boto aqui, tá, vejo aqui onde teve 2 toques, sabe? Foi na máxima desse candle verde aqui, beleza, eu traço a linha ali. É porque são regiões, né? Mesma coisa aqui, ó. Poderia botar ali na máxima? Poderia, mas eu vejo aqui, ah, tá, mas teve 2 toques ali naquele ponto, né? Teve um toque, 2, eu boto aqui. Aí, mesma coisa. Aí, se vocês veem, ó, a mesma coisa que aconteceu lá embaixo, aconteceu aqui de novo. Ou seja, isso daqui era uma resistência, né? Aqui, ó, essa linha que está marcada aqui, por causa desse topo aqui, desses 2 topos. A partir do momento que ele rompeu isso aqui, e aí nesse caso aqui ele rompeu já com um gap de alta, né? Um gap grande de alta aqui, ou seja, mas enfim, ele rompeu, ele fez esse movimento aqui de rompimento. Quando ele volta, o que acontece? Justamente, ó, acontece o quê? Ele respeitou aqui. Na primeira vez ele respeitou. Que nem aqueles testes de bola, a mesma coisa. A primeira vez ele tende a respeitar. Ele respeitou, caiu, subiu um pouquinho, ficou aqui enrolando. Aí aqui ele perdeu de novo. Aí olha onde ele veio. Veio lá embaixo, naquela resistência, que era o topo anterior e virou suporte. Ou seja, ele veio aqui, testou aqui de novo. Ficou. E a partir disso ele está aí dentro dessa região. Ou seja, hoje aqui, ó, o índice abriu subindo, abriu aqui, ó, subiu, subiu, tá, mas vamos pegar desde ontem. Ele fez isso, subiu, olha onde ele está parando. Está parando aqui de novo, porque é essa resistência aqui, né? Então ele está assim. Aí o que eu tenho de cenário aqui é os 60 minutos. 60 minutos está aqui. É isso que eu tenho. Aí, terminando a análise dos 60 minutos, e não é tão demorado assim como eu tô falando, né? Isso aqui depois tu vai fazer em 1 minuto, 2 minutos, porque tu vai acompanhando todo dia ali e tu só vai, às vezes, eventualmente acrescentando uma linha ou outra conforme ele vai fazendo os movimentos. Que nem aqui, ele rompeu, deixou essa máxima, acrescentei. Aí no outro dia que ele rompeu, deixou uma outra máxima lá, eu acrescentei essa linha. E eu sempre coloco assim, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas eu coloco assim. Eu tenho um código que eu faço assim, a linha do gráfico diário, eu deixo ela, se eu não me engano, aqui na aparência, eu deixo com a espessura 2 e linha sólida, e eu boto aqui assim, D, não sei se está dando para ver aí, acho que não, deixa eu dar um zoom aqui. Dá para dar zoom aqui? Tá, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu deixo assim, ó, D e a data, né? Deixo assim, aparecer, dá para escrever isso no trote. Aí aqui comecei o gráfico de 60 minutos, eu deixo ela uma linha sólida com a espessura 1, 60 ali, 60 minutos e a data, de quanto foi aquela resistência ali. Beleza. E aí, por fim, eu vou para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, mesma coisa. Eu uso também 2 semanas, 1 semana, dependendo do que ele está mostrando ali, né? Então, o que eu vou fazendo? No 15 minutos, esse aqui, eu vou botando as linhas pontilhadas. Então, vamos lá. Que eles... Aí eu vou começando assim, ó. Quer ver? Vamos supor que eu esteja fazendo hoje. Se eu estivesse fazendo hoje, o que teve aqui hoje do 15 minutos? Nada, por enquanto, né? Tá, o que teve ontem no 15 minutos? Ah, ontem teve essa mínima aqui. Então, vamos lá. Pegou ontem aqui. Teve essa mínima aqui. Essa mínima coincidiu com essa aqui. Ou seja, fez um padrãozinho de
de reversão aqui, né? Tava caindo, subiu. Aqui nesse dia aqui, 11, deixou essa mínima, eu botei aqui, essa mínima aqui, tá? Deixou um suportezinho aqui no 15 minutos. Aí eu vou voltando assim, tá? Aqui teve um topinho, né? Aí eu botei aqui essa linha, beleza. Aqui não teve nada. Aqui, ó, teve um monte aqui, ó, de toque aqui, ó, um monte, tá, um montão, botei uma linha ali. Então, vou voltando. Aqui teve um suportezinho, ó, tocou 2, 3 vezes aqui. E aí eu vou fazendo. Por quê? Porque qual é a ideia disso? É justamente você saber o contexto que você está ali, né? Em que regiões você está operando e saber o que pode acontecer. Então, por exemplo, vamos supor amanhã, né? No gráfico de 15 minutos. Vamos supor que amanhã o índice abra aqui para cima. O que eu tendo a ver? Eu falo assim, pô, se ele abriu aqui para cima, olha só, tem um buraco aqui no gráfico, né? Ou seja, tem um buraco aqui sem resistência, sem suporte, sem nada. Então, o que pode acontecer aqui? Né? Aquilo tu nunca sabe, é só a questão da análise. Mas eu falo assim, poxa, se ele abrir aqui para cima, ele tem caminho livre até aqui. Ele tem caminho livre até aqui. Aí, a partir disso, a partir desse contexto maior, você vai buscando fazer suas entradas. Então você já acha assim, beleza, pode ser um dia de alta, ele não tem nenhuma resistência pela frente, eu vou tentar fazer uma compra. E aí você vai para o tempo menor, onde eu opero, que é 1 e 5 minutos. Né? E a partir ali do 1 e do 5, você vai fazer suas operações de fato, mas sempre tendo contexto macro em mente. Então, beleza, aí tá, vamos supor que o índice segure aqui e amanhã ele abre aqui, sei lá, de repente. Então, o que eu penso? Eu falei assim, pô, ele tentou romper aqui, não foi muito, ó, tu vê que tá de lado já há um tempão, hoje em dia, ó, já tá aqui de lado, né? Esse aqui é o gráfico de hoje, você vê lá no tempo menor, tá consolidado ali, ó, tá de lado. Se olhar os 5 minutos, 1 minuto, tá de lado. Então, o que vai acontecer amanhã? Não sei, mas vamos supor que ele abre para cá, para aqui para dentro de novo. Ou seja, eu tendo a pensar o quê? Ele vai ficar por aqui, vai se mexer aqui dentro, nessa região. E com isso, eu vou para o gráfico. Aí o gráfico de 5. É uma coisa que eu não falei. Essas linhas do diário 60 e 15 minutos, eu deixo elas visíveis no tempo gráfico dela própria e nos 5 minutos. Mas eu fico trocando ali de gráfico, né, durante o dia. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui de 15, que é marcada no gráfico de 15 minutos, ela não vai estar visível no gráfico de 60. Ela vai estar visível no gráfico de 15 e no de 5. Se eu for aqui no gráfico de 60 minutos e pegar essa linha aqui, qualquer uma dessas aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, visibilidade por tempo. Tá vendo? Ela vai estar visível o quê? No gráfico de 60 e no gráfico de 5 minutos. Por quê? O 5 é o que eu fico mais tempo ali na tela. Aí se a gente for para o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 5 minutos fica uma bagunça, porque ele está mostrando todas as linhas. Só que, do jeito que eu faço, por que eu gosto de deixar assim? Justamente porque eu estou vendo ali, se depender da região dependendo da região onde ele abre, onde ele está se mexendo, eu vejo o seguinte, poxa, aqui é uma região muito importante de um tempo gráfico maior. E às vezes você vê que vai ter regiões onde tem um monte de linha, porque ali é região importante tanto para o gráfico de 60 como para o de 15, entendeu? Então vou fazendo isso. Ó, se a gente ver aqui, olha essa região aqui. Eu fui marcando independente nos gráficos, né? Fui marcando no 60 e no 15, mas olha essa região aqui. Então, se eu estou vendo 5 minutos, nesse dia aqui, por exemplo, ó, no dia 11 de outubro aqui, eu estou operando 5 minutos aqui, que é o que está na tela. Quando ele chega aqui, eu vou querer comprar. Eu vou querer comprar, por quê? Eu vou acreditar nesse suporte. Olha quantas linhas tinha aqui. E olha o que aconteceu. Olha, cadê? Olha o que aconteceu aqui. Olha aqui. Olha esse barrão aqui. Eu peguei essa barra aqui, com certeza. Não lembro mais, mas eu peguei. Com certeza eu peguei essa barra. Por quê? Porque eu estava querendo comprar aqui. É um suporte muito, muito importante. Olha a quantidade de linhas que tinha aqui. E aí o seguinte, ele tem caminho livre, nem sempre vai completar o movimento no mesmo dia,
ele tem esse caminho livre aqui. Às vezes dá para pegar uns dias bons, quando ele pega uma tendência pela manhã, tu consegue pegar isso tudo aí. Às vezes dá para pegar, às vezes não dá, tal, pega menos, mas enfim. Eu sei que ele segurando aqui nesse suporte, ele tem caminho livre. E foi o que ele fez, ó. No outro dia, olha onde ele abriu. Nesse dia aqui, a partir desse momento aqui, ó, provavelmente eu teria comprado por aqui, assim, ó, esse rompimentozinho aqui, com stop aqui embaixo. E aí, eu sei que ele tem alvo até lá. Não vai no mesmo dia? Não vai. Mas eu sei que ele tem caminho livre. Às vezes, o que acontece? Ele completa o movimento no dia seguinte, ó. Foi bem o que aconteceu, ó. Se vocês verem aqui, olha onde ele abriu. Bem lá na linha superior, né? Ele abriu aqui e ficou ali. Completou o movimento? Completou. Eu conheço gente que faz swing, né? Principalmente assim, fica 2, 3 dias posicionado no índice. Eu não costumo ficar, não, é raríssimo. Mas eu já fiquei, assim, às vezes, no final do dia, né? Tipo, aqui, por exemplo, era tarde. Nesse dia aqui, operei à tarde. E saí, sei lá, deve ter saído 5h30, por aí, mais ou menos. Nem ligo. E principalmente porque é tarde, né? Já bateu meta. Nesse caso aqui, já tinha batido meta. Então, provavelmente fiz uma venda por aqui, assim, de manhã, peguei bastante. Então, assim, aí tu vê lá, quanto que eu posso perder? Qual é o tamanho desse stop aqui, ó? Nem era grande. 250 pontos. Tá, aí tu vai calibrar a tua mão em função disso, tá? 250 pontos, com quantos contratos eu posso entrar para ter um risco lá que eu aceito, um risco financeiro que está definido pelo gerenciamento de risco. 5 contratos, 10, 15, 20, enfim, cada um vai ter o seu. Tá, 5 contratos. Compra aqui 5 contratos, bota o stop aqui embaixo e deixa. E aí você, dependendo da estratégia que você usa, você vai gerenciando o seu trade. Beleza. Aí com isso tudo, né, fazendo essa análise de 60, 15, do diário 60 e 15, eu venho para 5 minutos, aí minha tela, eu botei 2 gráficos aqui, lado a lado, mas a minha tela, ela fica aqui assim, né? Aí o seguinte, vamos lá. Eu faço essas análises nesse layout que eu tenho aqui, né? PA, que eu chamo, Price Action, ou seja, não tem média, não tem nada, só tem essas linhas. Porém, eu uso algumas médias para determinados tempos gráficos. Então, assim, vamos falando aqui pelos maiores, ó, tem esse layout aqui, 15 e 60. O que eu uso no 15 e no 60? No 15 e 60, eu uso a média. Vocês podem anotar aí, se quiser botar depois, né? São todas exponenciais, né? Ó, exponencial aqui. No 15 e no 60, eu uso 27 e 55. Depois, um dia, eu mostro como é que é o cálculo dessas médias aí. Essas médias eu uso desde que eu fiz um curso, acho que foi 2013, não lembro. Acho que por aí, 2013, 2012, com o Igor, aquele Igor Rodrigues lá, o Bo Williams e o André Moraes. Essas médias têm uns cálculos aí de fractais para mostrar o que elas representam e tal, no 15, nos 60 minutos. Enfim, é um cálculozinho lá de fractais, né? Baseado na teoria de Elliott, na contagem das ondas. E na contagem teórica das ondas, mas funciona bastante. E aí também, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia da média? Primeiro você tem que saber se a média está valendo ou não, né? Tem hora que quando está consolidado, não tem média que faça alguma coisa, né? A média não vai dizer nada. Por exemplo, aqui, ó, pegar esse aqui. E aí, de novo, não importa o tempo gráfico, né? Você tem, a análise que você faz é independente. Ó, nessa região aqui, olha o que o índice está fazendo aí. Está totalmente consolidado, né? Para cima e para baixo, que nem um louco aí. Para cima e para baixo. Então, a média, o que ela vai dizer? Nada. Não vai dizer nada. A média não vai dizer nada. Por quê? Porque ele está consolidado. Se o cara quer operar isso aqui, se ele quer fazer alguma operação aqui, o que ele vai fazer? Cara, compra por aqui e vende por aqui. Acabou. Quando eu opero esse tipo de mercado, o que eu faço? Vou vender por aqui e pegar metade do movimento.
Se eu vender por aqui, vou sair aqui assim. Se eu comprar por aqui, vou sair por aqui. Eu vou pegar metade. Normalmente eu não pego tudo, porque eu sempre acho que uma hora ele vai parar e vai entrar numa tendência, né? Enfim, e normalmente quando a gente identifica uma consolidação, já teve o quê? 2, 3 topos na mesma região. Você não, quando o índice fez isso aqui, quando ele estava assim só, aqui, quando ele estava, você não sabia ainda que era uma consolidação. Ainda poderia ser o quê? Poderia ser continuidade aqui, ele poderia fazer isso e jogar para cima, né? Clássico pivô. Então você ainda não sabe. Então você precisou o quê? Ah, veio aqui embaixo, veio aqui em cima, aqui. Aí aqui você já ficou com cara de consolidação. Para mim aqui, né? Cara de consolidação aqui. Por quê? Tem 1, 2, 3 topos, tem já 3 fundos aqui. Então aí você já pensa assim, ah, já está com mais cara de consolidação. Então beleza, vou tentar comprar por aqui e tentar sair aqui pelo meio. Vender aqui e tentar sair aqui pelo meio. E, enfim. Então, o que, que as médias representam? Elas vão representar regiões de suporte ou resistência, né? Onde pode, eventualmente, o índice corrigir. Vocês podem ver aqui, ó, que mesmo no... Deixa eu botar aqui nos 60 minutos. Ó, os 60 minutos, quando ele fez aquele rompimento lá, que eu mostrei, olha onde ele parou. Ele parou bem aqui entre as médias. Por quê? Depois, no outro dia eu mostro quando fizer o cálculo. Essas médias, elas vão representar tanto retrações, né, 50% do movimento, de um movimento de alta ou de baixa, como elas mostram a inversão de polaridade. O que é a inversão de polaridade? É o que eu falei, ó, os 60 minutos aqui, ó, tinha esse topo aqui, quando ele fez esse rompimento, aquele que eu mostrei lá antes, cadê? Tinha esse topo aqui, quando ele fez esse rompimento, ele volta ali, o que a média vai mostrar? Ela vai mostrar essa inversão de polaridade, ou seja, aqui passa a ser um suporte, né? Então, deixa eu só fazer um desenho aqui. Legal. Qual é a ideia aqui das médias, né? Se o índice ele fez esse movimento aqui, ou seja, isso daqui era um suporte, né? E aqui ele passa a ser uma resistência aqui. O que acontece? Quando ele voltar aqui, quando e se ele voltar aqui, ele corre... Se ele voltar aqui, ele vai segurar ali como uma resistência. E o que acontece normalmente com as médias, né? A média, tá, azul, tá. A média ela vai fazer isso aqui. Então a média é só um auxílio. Dá para operar sem média nenhuma? Dá. Mas ela é um auxílio ali, é uma região. Você sabendo, com o tempo vocês vão vendo. Quando você bota as médias aqui no gráfico e só dá uma rolada para trás, fica fácil identificar isso. Então no 15 e no 60, eu uso essas médias aqui, de 27 e 55. Nos 5 minutos, a mesma coisa, aqui os 5 minutos, quer ver? 5 minutos. Aí eu tenho outro layout aqui para os 5 minutos. Os 5 minutos nos 5 minutos eu uso a média de 17 e 34. São as principais ali. Eu uso uma outra maior, outras duas maiores aqui, que tem um cálculozinho, que depois outro dia eu mostro, é chatinho de fazer. Chatinho não, só demora. Mas é o seguinte, eu consigo ver nos 5 minutos 15 e 60. Aqui no caso tem essa outra média aqui de 132 exponencial, e só de 200 períodos é aritmética. Então essa de 200 períodos, o que ela me mostra aqui? Nos 5 minutos eu consigo ver uma região de suporte do gráfico de 60, de um tempo gráfico maior. Então é basicamente isso que ela faz. E então é isso, a média quando está em tendência, essa região entre as médias aqui, ela vai ser uma região de suporte. E quando ela está numa tendência de baixa, aqui por exemplo, vou pegar aqui. Quando ela está numa tendência de baixa, ela vai ser uma região de resistência. Justamente, ó, aqui aconteceu o que eu falei. Eu desenhei lá, mas nem precisava. Aqui, ó. O
que aconteceu no início aqui? Ó? Veio, perdeu, ou seja, ele perdeu esse fundo aqui. Aqui, ó. Era um fundo aqui, correto? Era um fundo. O que acontece? Essa região aqui, que era um suporte, ela passa a ser o quê? Quando o índice volta ali, se ele voltar. Voltou aqui, passa a ser o quê? Uma resistência. Ou seja, aqui passa a ser uma resistência. E o que aconteceu? Ó, ele fez aqui uma puxada de baixa. Fez o clássico pivô, né? 1, 2, 3 para baixo. Então, olha as médias onde estavam. É um jeito de auxiliar. Você poderia usar operar sem a média? Poderia. Mas a média auxilia. Então, o que eu vou pensar, né? Aqui nos 5 minutos, né? Olhando. Quando chegar por aqui, quando ele começar a chegar aqui nessa região, eu vou começar a caçar uma venda. E aí depende. Aí entram as ferramentas operacionais. Tá, e como eu vou vender? Você pode vender aqui, é o jeito clássico, né? Você vende aqui com stop lá em cima, mas, porra, é um stop gigante. No day trade, aqui quantos pontos tinha? 900 pontos. Eu conheço gente que faz isso, eu não faço. Você vai caçar uma venda aqui. Então, você vai ver um padrãozinho ali nos 5 minutos, você vai tentar achar um pivôzinho ali no 1 minuto, uma reversãozinha no 1 minuto, porque é justamente você está otimizando, né? Você está entrando num tempo gráfico pequeno, mas buscando o alvo de um tempo gráfico maior. Então, a relação risco-retorno fica muito boa, porque se você conseguir fazer isso, né, conseguir chegar num operacional onde você consiga fazer esse tipo de operação, você vai sempre ter um risco-retorno muito favorável, ou seja, você vai ter um stop pequenininho, por exemplo, aqui, vamos supor, o que eu normalmente faço é o seguinte, normalmente eu vou tentar vender por aqui um stop um pouquinho fora das médias, tá? Vamos lá, vamos supor que eu faço uma vendinha aqui assim, né? Por aqui, vendo um pouquinho mais aqui, e vou deixar um stop um pouquinho para fora. Vou deixar um stop aqui, mais ou menos. Aí você já começa a ver, e o alvo se o quê? O alvo mínimo vai ser aqui. Então, olha aqui como é favorável a operação. Olha aqui o que você tinha de stop. Tinha isso aqui de stop. Deixa eu botar. Tinha isso aqui de stop. E tinha isso daqui de ganho, ou seja, mais do que 2 para 1. Então é muito favorável a operação. O risco-retorno é muito favorável. Depois, outro dia a gente fala de risco-retorno aí e em relação com taxa de acerto, né? Porque é o que manda, é a tua expectativa matemática, né? Enfim, é muito favorável a operação. Então, aí como é que você vai operar aqui? Depende. Aí entram as estratégias, né, operacionais, tem várias. Você vai vender aqui seco, com um stop um pouco para cima, pode ser, e largar para lá, ou você vai esperar ele fazer um padrãozinho aqui e tentar entrar, né, com um stop justinho aqui na máxima, quando ele fizer um movimento que você olha e fala assim, ele não pode mais ganhar essa máxima aqui, senão descaracteriza, eu tenho que estopar. Enfim, aí vai de cada um, né? Tem vários jeitos, né? Depois a gente vai vendo aí com o tempo. E, por fim, no final de tudo, tem o gráfico de 1 minuto. Vou voltar aqui. Beleza. No gráfico de 1 minuto, eu uso as seguintes médias. Vou botar aqui para vocês. Hoje, a última operação. Ah, não, eu fiz uma operação aqui também. Foi que eu te falei. Ah, mas eu fiz no TRID essa aqui. Tá. Já tinha batido a meta aí. Deixa eu espirrar só um minuto. Tá, voltei. Eu tinha batido a meta, tô testando o TRID e o ProTrader. Então eu tava operando nas outras plataformas, porque o Profit, porra, tem dado. Tava até falando com o Anderson aí ontem. Tem dado uns probleminhas chatos, cara. Então eu tô testando o TRID e o ProTrader. E aquele TradingView também, web lá, mas tô testando mais o TRID e o ProTrader para ver. Enfim, no 1 minuto, tudo que eu falei para vocês, do 60, do diário, do 15, tudo vale para 1 minuto também. Só que você tem que saber o que você está operando, né? Tem que saber o tempo gráfico que você está operando. Então, no 1 minuto, o que eu uso aqui?
O que tem no meu gráfico por minuto? Se eu botar ele aqui assim, ó, maximizado. O que ele tem aqui? Ele tem aqui no 1 minuto, ele tem essa média aqui, ó, azulzinha, que é a média também exponencial de 42 períodos, e tem essa média roxinha aqui, que é a média de média de 21 períodos, também exponencial. Aqui no meio, aí vocês vão perguntar, tá, mas tem umas médias aqui no meio e tal. Sim, tem umas médias aqui no meio. Não precisa, atualmente não precisa ter essas duas médias. Essas duas médias aqui pontilhadas, acho que 32 e 31 períodos. Por que eu uso essas médias aí no meio? Não precisa, hoje em dia eu não preciso delas. É até melhor que deixe 100. Por quê? A ideia é a mesma. Aqui eu vou tentar comprar num minuto. E aí você tem que saber assim, se você está fazendo uma operação de 1 minuto, se tu comprar aqui, por exemplo, se eu comprar aqui no meio, pensando que é um suporte, né? Teu stop vai estar por aqui, mais ou menos, teu alvo vai estar por aqui, enfim. Mas por que eu tenho essas duas médias aqui intermediárias? Porque isso daqui, vocês acham que o mercado está volátil ultimamente, que estava volátil ultimamente, mas não estava. Na verdade, na época do Trump, a volatilidade era muito, muito maior. Quando o Trump foi eleito ali nas 2 semanas seguintes, era muito maior do que foi a volatilidade quando o mercado estava aí no dólar, no caso 4,30 e 4,20, sei lá quanto que bateu. Então, por que eu botei essas médias aqui no meio? Porque às vezes acontecia o seguinte, a distância entre essa média aqui curta, né, de 21, e essa média de 42 era tão grande, que às vezes você não tinha essa região aqui bem definida. Então, essas duas médias aqui, embora elas sejam de 31 e 32, elas ficavam bem separadas. Às vezes tinha 300, 400 pontos entre essas duas médias aqui, e tinha 1.000 entre 1 e 1.000. Aqui, ó, hoje foi um dia com a volatilidade baixa, olha aqui, ó, tem 75 pontos de diferença. Já teve época que tinha 1.000 aqui. O índice andava 4.000 pontos, 5.000 pontos, 6.000 pontos no dia, e tinha muito espaço aqui. Então, essas médias ficaram desde aquela época. Aí tu vê que aqui, hoje em dia, não faz muito sentido nem ter duas, né? Porque são praticamente coladas aqui, uma em cima da outra. Ficam praticamente sobrepostas, porque a volatilidade está baixa, está mais normal. Então, a ideia aqui, de novo, numa tendência de alta aqui, nas médias, você vai tentar comprar. É simples. Você vai tentar comprar nas médias. Numa tendência de baixa, você vai tentar vender. E aí, de novo, aí o operacional, pode, sei lá, para não ficar muito longo, vai dar 1 hora aí já quase. Semana que vem eu posso mostrar algumas estratégias específicas aqui. Por exemplo, aqui, nessa situação aqui, ó, situação simples aqui. Aqui é uma compra simples, é um scalpzinho rápido. Ó, aqui, comprou aqui, bem no meio aqui. Ou aqui, de repente, não sei. Aqui talvez tenha ficado na pedra, mas enfim. Comprou aqui no meio, vai pegar esse aqui. Pegou o quê? 170 pontos aí. Um stop de 70. Ou seja, uma operação boa. Por quê? Porque você identificou que está numa tendência de alta. Essa média aqui representa alguma coisa, ela vai representar um suporte. Mesma coisa. Então, você vai fazer um scalpzinho aqui. E aí tu fala assim, beleza, tá. Eu comprei aqui, né? Vamos lá, vamos supor aqui, ó. Comprei aqui no meio. Vou deixar um alvo aqui. Tá, mas e aí como é que tá os 5 minutos? Como é que tá o 15? 15 minutos tá bom. O 15 minutos, os 5 tem espaço. Então, beleza, aí tu pode tentar aquilo que eu falei. Pô, eu achei uma comprinha aqui pelo 1 minuto, mas eu vou deixar o alvo lá para cima, né? Eu não vou fazer um scalpzinho aqui, ó, 170 pontos. Se eu saísse aqui na máxima, beleza, mas eu peguei 460. Por quê? Eu olhei lá os 5 minutos, tinha um buraco, que nem eu falei lá no gráfico, né? Não tinha nenhuma resistência para cima. Então, vou carregar, deixa lá a operação. E vai ajustando stop, entendeu? Aí vai entrar no gerenciamento de risco de cada um, enfim. Aqui, ó, teve outra chance de compra, de novo, voltou aqui nas médias, né? Voltou aqui nas médias, beleza. Então, aí aqui eu não estou olhando, mas, por exemplo, aqui os 5 minutos, de repente tinha um suporte, uma resistênciazinha aqui, no 15 minutos tinha uma resistênciazinha aqui,
Então, você vai tentar comprar aqui, carregar até lá em cima. Enfim, aí é justamente por isso que eu faço essa análise, né? Olhando dos tempos maiores para os tempos menores, com essa ideia básica, com essa ideia central de sempre tentar entrar por um tempo gráfico pequeno, com um stop pequeno e buscando um alvo maior, né? Buscando um alvo de tempos gráficos maiores. Por quê? Porque aí depois também fica aí para aula 2, 3, sei lá, Hangout 2, 3, porque a ideia é o seguinte, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. A ideia é o seguinte, tudo isso aqui que eu estou falando se baseia naquela teoria dos fractais. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você tenha um pivô aqui, né? Um pivô de alta, beleza. Esse pivô de alta, ele tem movimentos menores dentro dele. Então, a teoria clássica lá, ela diz que o Latte fala que não usa isso, né? Mas ele usa isso até nas aulas dele, né? 3, 5, 7, as ímpares, né? As ímpares são as ondas de tendência. Ele não sei nem se ele sabe disso, se ele sabe, não fala, se ele não sabe, mas é daí que vem isso. 3, 5, 7. Então, é o seguinte, deixa eu fazer um pouquinho menor, só para... A teoria de Down clássica, né? Que o pessoal fala, grafista, não sei o quê. Cansa de falar com a Carla. Tá, mas, cara, Dow Jones tem esse nome por quê? Porque é a teoria de Down. O cara que descreveu o movimento dos ativos. Ela fala o seguinte, que numa tendência o ativo tem 5 ondas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 ondas. Ou 7, dependendo, 6, 7. Mas, enfim, as ondas ímpares são as ondas de tendência. Então, ou seja, aqui a gente tem uma tendência de alta, né? Então, o que eu tenho de ondas de tendência aqui? Eu tenho a onda 1, a onda 3, a onda 5 e a onda 7. Por isso que vocês veem aí, às vezes, onda 3, onda 5, né? O que vem de estratégia e tal. E aí, o que a teoria fala? Que o movimento é baseado em fractais. O que é isso? Que mesmo ele subindo aqui, ele tem correções no meio do caminho. Então, por exemplo, aqui ele não vai subir direto, né? Ele vai subir como? Com 5 ondas. Então, ele vai subir assim, não é certo. Tá, vai subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui. Aí chegou ali, ele vai fazer uma correção é o que se chama na teoria clássica de ABC, onda corretiva. Ou seja, a onda 2, essa onda verde 2 aqui, é uma onda corretiva dessa tendência de baixo, que é formada por 3 ondas. 1, 2, 3. Depois ele vai entrar de novo na tendência de alta, mais 5 ondas para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Depois corretiva de novo. 1, 2, 3. Depois, de novo, tendência para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, correção de novo. 1, 2, 3. Depois, tendência para cima de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso aqui é a teoria de Elliott. E aí você vê aqui, ó, se eu apagar aqui essas setas verdes, e apagar esses retângulos amarelos, pegar só o azul e o vermelhinho, fica com mais de cara de índice, não fica? Com mais cara do que o índice faz no dia a dia. E aí, os fractais, né? O que são os fractais? É aquilo que eu falei assim, você tem que saber o movimento que você está operando. Mas nem sempre você vai conseguir identificar isso claramente em um tempo gráfico. Você vai falar assim, tá, o verde é 5 minutos, as linhas verdes são elas são o movimento do gráfico de 5 minutos e as linhas azuis e vermelhas representam o movimento do gráfico de 1 minuto? Pode ser. A linha verde pode ser o gráfico de 60 e a linha azul e as vermelhas podem ser os gráficos de 15, o gráfico de 15 minutos ou de 5 minutos? Pode ser. Mas às vezes você não consegue saber com clareza, né? Nem sempre. Porque tem hora que predominam movimentos de 60 minutos, tem hora que predominam os movimentos de 5, de 15. Então,
O que importa é o seguinte, o movimento que eu estou olhando é esse aqui. Então, não importa se é 15, se é 5, se é 1, eu estou operando a linha verde. Eu quero a tendência da linha verde. Então, eu tenho que saber que a linha verde, para ela chegar aqui em cima, ela vai ter essa azul aqui, vermelha, sobe e desce. Então, o pessoal às vezes fala assim, fui violinado, né? Fui violinado. Tá, às vezes tu não foi violinado. Tu que não soube que você, para operar o gráfico verde, você tem que estar botando stop do tempo verde. Se você quer operar o gráfico azul, pegar esses scalpzinhos pequenininhos, você tem que botar stop do gráfico azul. E aqui tem inúmeras possibilidades a se fazer, tem inúmeras possibilidades. E aí, se você for dando zoom, né? O gráfico 9, o gráfico 3P, o 3P, ele é um tempo menor do dólar, no caso, estou falando dólar porque vocês conhecem aí o dólar, a Carla usa e tal. O gráfico de 3P no dólar, ele é um movimento menor do que o gráfico de 1 minuto. Então, vamos supor o seguinte aqui. Vamos supor que esse tempo verde aqui seja os 5 minutos e o azul seja 1 minuto. O 3P é isso aqui, ó, que acontece. Dentro dessa puxada aqui, vai ter isso aqui, ó, no 3P. Mesmo esquema. E, de novo, tem gente que conta onde tal. É a ideia central, né, do movimento fractal, que é o quê? As tendências e correções umas dentro das outras, né? Fractal, justamente por isso. Então, aqui, se você pegar nessa puxadinha de alta aqui, vai ter a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí depois você vai fazer o que aqui? 1, 2, 3. Aí ele vai entrar em tendência de novo. E vai lá. Não, azul. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai cair. E assim vai. 1, 2, 3. Ou seja, o cara tem que saber, a pessoa tem que saber o que ela está operando, que tempo gráfico. Eu estou operando essa linha azul grossa aqui, beleza. Você está operando essa linha azul grossa aqui, você quiser comprar azul, fez isso daqui. Se você quiser comprar por aqui, você tem que saber que teu stop no mínimo tem que estar aqui embaixo. Por quê? Porque você está operando o azul. Então você vai sair aqui, beleza. Ou você vai operar o azul querendo um alvo do verde. Tá, vou operar azul querendo um alvo do verde. Beleza. Então fez isso daqui. Quando jogar para cima de novo, seu stop vai vir para cá. E assim vai. Você tem que saber. E nessa questão aqui tem muitas possibilidades. Porque às vezes você vai fazer uma operaçãozinha com stop curtinho e às vezes você consegue uma operação com stop curto, pegar um alvo maior, num tempo maior. Ou você vai fazer o jeito mais correto, tecnicamente, que é assim, se eu estou operando gráfico verde, vamos lá. Estou operando gráfico verde. Então, ele fez uma primeira puxada. Eu vou querer comprar aqui, mas o meu stop correto do gráfico verde é o seguinte, está aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Mas eu posso fazer assim, beleza, eu vou comprar o gráfico azul, eu quero pegar o movimento do gráfico verde, mas eu vou comprar o gráfico azul. E eu vou tentar fazer uma otimização, que nem aquelas que eu mostrei lá para vocês. É mais difícil, demora mais tempo para o cara pegar a manha ali, mas dá. Então você vai pensar o seguinte, beleza, eu quero o movimento do gráfico verde, mas eu quero entrar pelo azul. Então você vai fazer o seguinte, tá? O azul eu vou esperar ele fazer aqui a correçãozinha, eu vou comprar aqui. Então, vou comprar aqui, vou deixar o stop aqui embaixo, entrando pelo gráfico azul, mas eu vou pegar esse movimento todo aqui. Eu quero puxar daqui, do verde aqui, lá para cima. Então, eu quero pegar isso aqui tudo. Mas o meu stop inicial estava aqui. Dá para fazer tudo isso. As possibilidades são infinitas, mas é basicamente isso. Então, a teoria de Dow fala isso, né? E a teoria de ondas, de Elliott também, que chama. É basicamente isso, que uma tendência, seja ela de baixa ou de alta, ela vai ter as ondas da tendência sendo as ondas ímpares, né? E as ondas de correção vão ser as ondas pares, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o que foi a onda de tendência aqui? 1, 3, 5 e 7. Onda de correção, 2, 4 e 6. Eu pego muito esse movimento aqui, ó, eu pego bastante
esse movimento aqui de volta. Eu consigo pegar muito bem esses movimentos aqui. E depois esses aqui, ó. Cadê? Esses aqui, assim. Eu consigo pegar bem. Porque a onda 1 é difícil você pegar. Porque você não sabe quando começa, né? Você tem que esperar um pouco. Então você falou assim, fez uma puxada de alta, beleza. Vou supor que seja uma tendência de alta. Aí eu consigo pegar essa quedinha aqui bem. E depois aqui entrar comprado e acompanhar a tendência. Então, assim, é basicamente isso. O meu operacional, depois eu explico aí nos outros dias, para não ficar longo, é baseado todo nesse aqui. E aí tem as ferramentas lá, as retrações, 50% de retração. Aí tem aquelas médias que ajudam. E aí tem uma outra média que eu uso, mas não vou falar agora para não ficar muito bagunçado, muita coisa. Tem uma outra média que eu uso para tentar pegar esses movimentos pequenininhos aqui, ó, porque às vezes você consegue... apaguei. Mas você consegue pegar um movimento pequeno ali, um gráfico pequenininho. Enfim, é basicamente isso. Alô, alô? Tá alguém ouvindo? Todo mundo aqui. Pode parar o Carlos. Não sei se estava gravando aí. Se quiser.